Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos e juntas para mais uma aula do componente Ciências da Natureza. A aula de hoje é direcionada para os estudantes dos primeiros e segundos anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Chaminézinho já está aqui comigo do lado dessa mesa ó, cheia de objetos e você deve estar se perguntando, professor, que tanto objeto é esse? A gente vai entender direitinho na nossa aula de hoje. E eu e Chaminézinho estamos aqui prontos para mais um momento de aprendizagem, de experiências, de troca de conhecimentos. E você, está pronto? Está pronta? Espero que sim. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula hoje é as propriedades dos objetos. A gente vem falando sobre isso, né, desde a última aula, fizemos aí algumas reflexões e aprendemos bastante na aula passada, e hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre as propriedades dos objetos e, sobretudo, os objetos que fazem parte do nosso dia a dia. Então, a gente tem alguns aqui na mesa e a gente vai, inclusive, viver alguns experimentos hoje, fazer alguns experimentos com esses objetos, ok? Qual é o objetivo da aula de hoje, então, professor? Identificar nos materiais de uso cotidiano, ou seja, nos materiais do nosso dia a dia, algumas propriedades, como flexibilidade, dureza, transparência e etc. O que é propriedade, professor? É como o objeto ele é constituído, é do que ele é feito e quais as características desse material que ele é feito, ok? Então, se é rígido, se é duro, se não é, se enverga, se não enverga, se molha fácil, se é mais difícil de molhar, se a água penetra ou não, propriedades dos objetos, ok? Bom, mas antes disso, vamos lembrar o desafio da aula passada, que foi faça um brinquedo com algum material reutilizável, tá? Ou seja, algum brinquedo com um material que você pega, um objeto que você pega, que servia para alguma coisa e agora não serve mais, e você usa para fazer um brinquedo. Conseguiu fazer o desafio? Sua mamãe, seu papai conseguiu fazer com você? Se não conseguiu, se não teve tempo, se você não assistiu a aula passada, você tem tempo de fazer isso, tá? Você ainda pode fazer o desafio. Façam os desafios porque, como eu sempre digo, eles ajudam vocês a entenderem a aula, a entender o que o professor está trazendo e ajuda vocês a entenderem melhor também o que sua professora e o seu professor lá na sua escola está trazendo nas aulas, tá? Então, papai, mamãe, ajuda as crianças a fazerem as atividades, acompanha a gente, segue, se inscreve no canal lá no YouTube, o nosso canal, né? Onde as aulas ficam gravadas e vocês podem acessar a qualquer momento, quantas vezes quiserem. Ajuda as crianças a fazerem os desafios e marca a gente no @cepa lá no Instagram, no Facebook, ok? Manda as atividades para o professor, para a professora, para o diretor da escola, encaminharem para a gente e a gente poder também mostrar aqui as atividades, os desafios realizados por seus pequenos e pequenas, ok? Então vamos lá então para a nossa aula de hoje. Relembrando a aula passada, vamos resgatar algumas coisas, vamos fazer isso para que a gente entenda, compreenda melhor, lembre o que a gente aprendeu na aula passada e continue aprendendo coisas novas, ok? O que significa cotidiano, professor? Uso cotidiano. Uso cotidiano é aquilo que tem a ver com o nosso dia a dia. São as coisas que a gente faz todos os dias, né? Ou quase todos os dias da semana, do mês, enfim. Coisas que a gente faz com frequência no nosso cotidiano. Objetos do cotidiano são objetos, por exemplo, como o copo, que estão presentes no nosso dia a dia, para beber água, beber café, beber suco, ok? O jeito certo de descartar os resíduos, né, os objetos. Lembra que a gente viu na última aula que existe uma forma correta de a gente se desfazer de tudo aquilo que a gente não quer mais? Então, por exemplo, se você pega uma caixa de leite vazia, você não deve simplesmente pegar a caixa depois que ela esvaziar e jogar no lixo. É importante que você lave a caixa por dentro e coloque ela no lixo limpinha. Por quê? Porque se você joga ela com o leite ainda, com o resto de leite, vai apodrecer aquele leite e aquele material vai gerar, né, mau cheiro, vai atrair insetos que consequentemente trazem doenças e as pessoas que vão ali coletar o lixo vão ter que lidar com esse objeto, né, fedendo. Então, se você puder limpar os objetos antes de se desfazer, show. E mais importante do que isso, se você puder também direcionar os objetos que você não vai mais usar, os resíduos, né, que você não vai mais usar, para o lugar correto é melhor. E o lugar correto, ó,
por exemplo, é o lixeiro de coleta seletiva. E você pode fazer isso na sua casa também, separar os lixos de acordo com as propriedades desse material. Então, por exemplo, vamos relembrar. Essa caixa azul aí é para a gente colocar que tipo de material, de resíduo sólido? Lembram? Vamos ver? Papel, muito bem. Então, você vê um lixeiro azul, você já sabe que é para colocar objetos que são feitos de papel. Livro velho, caderno velho, né, papelão, enfim, coloca lá. Esse aí, esse vermelho aí, que tipos de materiais a gente coloca aí nesse lixeiro vermelho? Você lembra? Vamos ver? O plástico, então, garrafas, ó, garrafa PET, tudo que for material de plástico, você coloca no lixeiro vermelho. E no verde? Que tipos de objetos a gente coloca no lixeiro verde? Vidro, garrafas, né? Copos. O copo quebrou, importante, quebrou o copo, junta num saquinho, bota ele dentro de algo que seja seguro, que não vá sair e rasgar, para que as pessoas não se machuquem. E identifica, pega um papelzinho e coloca assim, ó, vidro, cuidado, vidro. Para quem vai recolher o lixo saber que tem perigo ali e poder pegar com cuidado. No amarelo, que tipo de coisa a gente coloca no amarelo? Metal. Então, tudo que for objeto de metal, como por exemplo, lata de leite, tá? Por exemplo, você coloca nesse lixeiro aí amarelo. No marrom, o que é que coloca no marrom? Tchan, 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 tchan. Você lembra? 1, 2, 3 e... Materiais orgânicos. O que é orgânico? É tudo aquilo que vai se decompor, que se decompõe com facilidade. Então, por exemplo, resto de comida, né, líquidos aí. Por exemplo, eu dei o exemplo da caixa de leite, né? Se a caixa de leite você joga fora com leite dentro ainda, esse leite vai apodrecer muito rapidamente e vai causar, né, todo um desconforto por conta do odor, né, sujeira e tudo isso. E esse último aí, né? Que tipo de material a gente coloca nele? Você lembra? 1, 2, 3 e... Materiais não recicláveis, ou seja, é aquilo que não serve para reciclar. Peças de computador que não servem para transformar em outro computador, mas podem servir para alguém fazer algum objeto, né, reutilizar de alguma forma, mas tem que jogar no lugar correto. Pilha, por exemplo, a pilha não está mais carregada, não pode jogar de todo jeito, tá? Que é perigoso, pode explodir, pode ali, né, trazer alguma doença. Então você coloca essa pilha dentro desse recipiente cinza, ok? Bacana, então vamos lá passando. Lembre-se sempre, por que, professor, tem que colocar esses materiais dessa forma, separado? Porque, ó, lembro que os materiais eles têm períodos para se decompor na natureza e tem materiais, por exemplo, como o vidro, ó, que levam mais de 1000 anos para se decompor. Imagina um monte de garrafa de vidro e não parar no mar. Um monte de garrafa de vidro no meio da rua. Olha quanto tempo vai levar para se decompor. Isso sem falar que é perigoso, né? Imagina, por exemplo, o plástico que leva mais de 400 anos para se decompor, indo parar no oceano. Os animais morrendo porque estão comendo, engolindo aquilo, porque os animais não têm condições de saber que aquilo ali, né, pode trazer mal à vida deles. Então, por isso que é importante a gente cuidar, descartar o lixo da maneira correta e não poluir o meio ambiente também. Tem os 5 R's para isso, né? Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, que a gente falou na aula passada. Não esqueçam dos 5 R's, eles são muito importantes para a gente poder agir em respeito, né? De maneira respeitosa com o meio ambiente. E aqui eu trouxe, então, um exercício para a gente pensar em relação às propriedades dos materiais. Vamos ver se você tá ligado, tá ligada. Chama a mamãe, chama a papai, chama a titio, titia, quem tiver aí com você, seu irmão, sua irmã. Vamos fazer esse exercício juntos e juntas? Vamos lá? Então, pronto. Aqui em cima, do lado esquerdo, a gente tem a palavra flexibilidade. Flexibilidade, vocês acham que tem a ver com o quê? Do lado direito, tá? Tem um retângulozinho desse que tem a resposta correta, né? Que casa direitinho aí com flexibilidade. Qual você acha que é? Molha ou não molha com facilidade? Não se desgasta com facilidade? Se estica, enverga ou quebra? Dá ou não para ver o que tem dentro? Qual desses tem a ver com flexibilidade? 1, 2, 3 e... Flexibilidade é a gente pensar, por exemplo, se o objeto estica, se ele enverga ou se quebra. Por exemplo, o copo é um objeto rígido, duro. A única forma de a gente desfazer ele é quebrando, e para quebrar a gente tem que bater com muita força porque ele é rígido, ele é duro, ok? Diferente do papel. Ó, o papel é mais flexível e o papel ele, ó, rasga e com muita facilidade. Dependendo do papel, ele se rasga com mais dificuldade. Por exemplo, um papelão é um pouco mais difícil de rasgar do que o crepom aqui.
Ok? Vamos para outro. Transparência. Transparência tem a ver com o quê? 3 segundinhos para vocês pensarem. Pergunta para a mamãe, pergunta para papai. Transparência tem a ver com que característica dos materiais? Vamos ver? Transparência tem a ver, por exemplo, com a gente saber se dá ou não para ver o que tem dentro do objeto. Então, por exemplo, uma garrafa PET como essa aqui, ó, transparente. Então, eu consigo ver, se eu puser alguma coisa aqui dentro, eu consigo ver o que tem dentro. Mas esse copo aqui, que é feito com um material que tem uma outra cor, por exemplo, não dá para ver. Essa caixa de papelão aqui, ó, não dá para ver o que tem dentro, porque ela não é transparente, ok? Então, transparência tem a ver com isso. Mais um, resistência. Tem a ver com o que resistência? Vamos ver? Tem a ver com o fato de não se desgasta com facilidade ou se desgasta com facilidade. Então, por exemplo, o que é mais resistente? Esse copo aqui com esse tipo de plástico mais rígido ou esse copo de plástico aqui, ó, que é menos rígido? Qual que é mais resistente? Qual que vocês acham que é mais resistente? Claro que é esse aqui, não é? Inclusive com esse aqui eu consigo colocar, isso aqui é um pote de requeijão, tá? Acabou, a gente limpa, lava e eu posso usar ele para outra coisa, para outra utilidade. Inclusive porque ele é mais resistente. Então é melhor que eu guarde alguma coisa que eu queira guardar nele do que nesse aqui. Esse aqui, se eu colocar, por exemplo, um pedaço de pedra aqui dentro e ele cair no chão, vai rachar, vai quebrar. Esse aqui talvez não, porque é mais rígido, é mais forte. Ok? E permeabilidade. Permeabilidade. Um objeto que é permeável ou não permeável tem a ver com o quê? Óbvio, o único que sobrou, né? Aliás, só tem um único que sobrou, né, professor? Tem a ver com molhar ou não molhar com facilidade. Então, por exemplo, se eu jogar água aqui nesse papel, rapidamente ele vai se desfazer, porque ele tem propriedades que são mais permeáveis à água ou a líquido, tá? Se eu jogar água aqui dentro, aliás, se eu jogar água aqui fora, a água vai bater e vai cair, né? Se eu jogar água aqui dentro, a água vai ficar aqui dentro. Mas se eu fizer um copinho assim, né, com esse papel e colocar água, daqui a pouco, ó, ele vai rasgar, porque ele tem maior permeabilidade do que o copo, por exemplo. Bacana? Então vamos lá. Que tal agora a gente fazer alguns experimentos na prática? Na aula passada eu pedi para vocês fazerem um brinquedo com material reutilizado. Se você não fez, não conseguiu ter nenhuma ideia, não conseguiu fazer, agora eu vou mostrar para vocês alguns desses brinquedos com material reutilizável, ok? Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês também como vocês podem usar alguns objetos para uso de vocês no dia a dia, além de brincar para outras coisas, como por exemplo, guardar materiais. Mas vamos começar pelos brinquedos. Eu tenho aqui, ó, um telefone de fio, onde a gente pode, ó, graças às propriedades desses materiais e à propagação do som, eu posso falar aqui e a pessoa que estiver lá, ó, colocar no ouvido, consegue ouvir o que eu disser, mesmo que esteja muito longe, porque o som se propaga. E esse é um brinquedo bacana, ó, telefone. O que mais? Eu tenho aqui, ó, um bilboquê. É o nome desse brinquedo. E olha com o que é que eu fiz ele. Uma garrafa PET cortada, tá? Um pedacinho de barbante e uma tampinha. E como é que a gente brinca com ele? Ó, tentando pegar. E quando você faz isso, você se diverte, você exercita também seu raciocínio, a sua coordenação psicomotora e você pode enfeitar ele com crepom, pode enfeitar com fita, tá? Ó, por exemplo, bem rapidinho para vocês verem aqui. Uma forma de deixar ele mais bonito, ou do jeito que você queira, passando uma fita ao redor. Uma coisa simples que você faz e já deixa ele com outra cara. E aí você pode fazer, pode, sei lá, colocar um papel aqui com um desenho, qualquer coisa que você quiser. Como eu disse, pode colocar alguma na bordinha dele. Aqui em cima ou aqui embaixo você pode colocar, cobrir com algum papel colorido, tipo esse aqui, por exemplo, e aí ele vai ficar bem bonito e você vai poder brincar com ele da maneira que você quiser. Então, 2 brinquedos simples e fáceis de fazer com material reutilizado. E tem um outro aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? No meu tempo, a gente chamava isso aqui de carrinho de lata.
Como é, professor? É muito bacana. Eu, particularmente, gosto muito. Ó, você tem aqui uma lata de leite velha que não vai mais usar, um furo de um lado, um furo do outro, um arame para segurar, porque se você colocar o cordão aqui dentro, ele vai, com o atrito, ele vai torar, porque o arame é mais resistente do que o barbante, ok? Então, ó, você tem aqui o arame atravessado. Dentro você pode colocar areia, pedra, enfim, coisa pesada, ou não colocar nada, mas é bom colocar alguma coisa. E em seguida você amarra de um lado, olha como é simples. Amarra de um lado, pede ajuda de mamãe, de papai, tá? E eu vou puxar ele aqui agora para vocês verem, tá? Como é que funciona. Quando eu brincava, quando era menorzinho, na idade de vocês, a gente fazia duas, três latas, uma no lado da outra. E aí, ó, você enche ela com pedra, alguma coisa, e você pode ir puxando, ó, levando com você. Tem que ter freio, hein, para não bater. Para onde você quiser. Olha só que bacana. Eu gostava muito, até hoje gosto, na verdade. Então, alguns brinquedos que vocês podem utilizar. Tem um outro aqui, ó. Se você pegar essa garrafinha, encher ela com areia, ou mesmo com carocinho de feijão, você pode fazer um boliche. Pega várias garrafas, pode ser essa pequenininha, pode ser uma garrafa maior também. E ó, você pega meias velhas e lavadas, tá? Para não ficar com chulé. Você faz uma bola de meia e você pode exercitar o boliche, por exemplo. Ó. Brincar de boliche. Só tem uma aqui, mas você pode colocar uma, duas, três, quatro, quantas quiserem. E ó, exercitar a sua pontaria, que a do professor não está tão legal assim. Mas esse é mais um brinquedo. Você pode, por exemplo, como eu já disse, ó, com uma embalagem como essa, em vez de jogar fora, você lava ela bem bonitinha e coloca dentro alguma coisa que você quer guardar. E você não tem um recipiente específico, você pode usar isso aqui. Pode enfeitar também para deixar bem legal, bem bonito, com a sua cara, do jeitinho que você quer. E você vai ter um objeto reutilizado que não vai parar no lixo. Essa caixa aqui é uma caixa de sapato, ó. Você pode comprar também papel e cobrir ela, ó, deixar bem bonitinha, cobrir toda ela e você vai ter uma caixa de sapato que provavelmente iria para o lixo e você pode usar para guardar, não sei, brinquedos seus. Lembrando que a caixa de sapato ela é feita de papelão. Papelão não pode molhar, então você tem que ter muito cuidado, deixar num lugar que nunca vai ter água, porque aí ela vai durar por muito tempo. E em vez de ir para o lixo, poluir a natureza, ela vai estar com você, ó, sendo reutilizada e você pode deixar ela bem bonita para você usar por muito tempo e dar uma outra utilidade para ela. E uma outra coisa bem simples também, né, que pode ser, inclusive ser um brinquedo musical, é ó, como é simples. Feijão, olho de pombo ou pedacinhos de pedra, você coloca dentro de uma garrafa, olha cai tudo. Ok? Você coloca dentro de uma garrafa e você pode fazer aqui, ó, uma espécie de chocalho, que você pode tocar assim ou assim. Lembrando que quanto mais feijão você colocar, mais fechado o som vai ficar, né? A intensidade vai ficar menor, porque vai ter muita coisa ocupando. Quanto menos feijão você colocar, mais a intensidade do som vai ser maior. Então, ó. Ok? Então é isso, gente. Vejam que a gente pode, com materiais que existem no nosso dia a dia, a gente pode ter várias possibilidades. Desde brinquedo, tá? E existem vários outros brinquedos, até, por exemplo, algo que seja útil para sua mamãe, para seu papai, para você no dia a dia, para, por exemplo, guardar coisas sem precisar que você vá, né, no mercado, enfim, vá comprar. Você pode reutilizar e fica tão bonito e tão útil quanto. Certo? Então, gente, antes de a gente terminar, eu vou deixar um desafio para vocês. Que tal vocês fazerem um ou mais de um desses objetos que o professor mostrou aqui? E ó, mamãe e papai, segue a gente no canal do YouTube, marca a gente no @cepa, tanto no Instagram como também no Facebook, ok? E mandem os desafios realizados para o seu professor ou sua professora, para que eles possam compartilhar também com a gente, compartilhar nas redes sociais e todo mundo ver a sua produção, o seu desafio que você fez, né? As pessoas possam ver também a sua atividade realizada, ok? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.